tinha que apresentar alguma coisa. Que eu tinha que apresentar alguma coisa do meu trabalho. Eu achei que só hoje eu teria que apresentar. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque até de banalidades eu vou falar um pouco, muito pouco, vou falar mais coisa séria, é que é, teve uma experiência, a Lever, uma vez, chamou um marqueteiro, dono do marketing, o maior do mundo, para fazer um trabalho como aumentar o consumo da pasta de dente. E aí ele ficou jogando tênis e não foi falar nem com os funcionários, nem com os concorrentes, nem foi ver a colocação nas prateleiras para ver se era alguma questão, né, de colocação do produto. E depois de 2 semanas, o CEO estava desesperado, né, porque tinha pago uma fortuna, e aí chamou ele jogando tênis. Aí chamou ele, simplesmente disse: aumenta o orifício da pasta. Então, eu me senti jogando tênis semana passada, porque eu tinha 1.000 ideias, mas não tinha organizado ainda de alguma forma para poder falar com vocês. Aí eu dormi em paz. Eu digo, cada um joga o tênis que pode, quando pode, né? E aqui vamos nós. Eu pretendo trabalhar o valor do corpo físico, corpo social. Para isso, tenho consultado Freud em seus textos Mal-Estar na Civilização, Futuro de uma Ilusão e um estudo autobiográfico, onde nos fala da construção e destruição das culturas. E o que eu consultei nesses últimos dias, ou sei lá, mais do que dias? Aqueles que queimam livros, que é do George Steiner, Histoire du Corps, que é do Alain Courbin, A Civilização do Espetáculo, de Vargas Llosa, e Máquinas como Eu, do Ian McEwan. Esses são os livros que eu tinha dado uma olhada para imaginar qual a direção que eu ia tomar. Eu não sei de onde eu descobri isso, se eu li em algum lugar ou se isso é meu. Eu acho que a cultura é mais do que conhecimento adquirido, o que vale é o que sentimos em alguma época, em algum lugar. Eu acho que isso é que, no fundo, fundamenta todas as nossas ações. É de afeto que se trata, ou seja, é ser afetado pelo social. As mutações do olhar no século XX. Em um estudo autobiográfico de 1925, 1924, Freud mostra seu détour, ele usa a palavra em francês, seu détour de uma vida dedicada às ciências naturais, pela medicina e pela psicoterapia. Citação de Freud. Voltou-se para os problemas culturais que há muito tempo me haviam fascinado quando eu era jovem, quase sem idade suficiente para pensar. No período clímax do meu trabalho psicanalítico, em 1912, já tentara, em Totem e Tabu, investigar as origens da religião e da moralidade. Levei, então, esse trabalho mais um passo à frente em 2 ensaios ulteriores: O Futuro de uma Ilusão, 1927, O Mal-Estar na Civilização. Percebi ainda mais claramente que os fatos da história, as interações entre a natureza humana, o desenvolvimento cultural e precipitados das experiências primitivas, cujo exemplo mais proeminente é a religião, não passam de um reflexo dos conflitos dinâmicos entre o ego, o id e o superego, que a psicanálise estuda no indivíduo.
Nesses estudos, os quais, embora tendo origem na psicanálise, se estendem muito além dela. Foi isso que me fascinou. Quer dizer, maior do que a psicanálise, ele coloca o estudo da cultura. Os livros são a chave de acesso para nos tornarmos melhores, sua capacidade de procurar essa transcendência. Isso aqui é o George Steiner. Eu nunca tinha ouvido, já tinha até experimentado, até lendo o próprio Freud, essa sensação de transcendência, lendo alguma coisa. Quando eu comecei a estudar Freud, ainda na PUC, às vezes eu esbarrava com um conceito que eu achava fantástico. Aí eu fechava o livro, respirava, abria de novo, aí o Freud dizia, não é nada disso, é isso, 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 isso. Quer dizer, então, algumas vezes, essa transcendência, que seria da ordem da metafísica, suscitou discussões, alegorizações e desconstruções sem fim. O encontro com o livro, assim como o homem ou a uma mulher que vai mudar a nossa vida, frequentemente em um instante de reconhecimento do qual não se está consciente, pode ser completamente casual. O texto que nos converterá a uma fé, nos fará aderir a uma ideologia, dará à nossa existência um fim e um critério, pode estar a nos esperar na estante dos livros em promoção, dos livros usados e com desconto, talvez empoeirado e esquecido na estante, exatamente ao lado do livro que procurávamos. Os livros são inteiramente vulneráveis ao fim e à destruição, que tem sua própria história, como todas as outras construções humanas, na qual começos implicam a possibilidade e a eventualidade de um encerramento. A sensibilidade ocidental reconhece os sinais do passado ainda visível entre nós e tem uma dupla fonte, Atenas e Jerusalém. Sócrates e Jesus. Nenhum dos dois pertence à esfera de autores, menos ainda da publicação. E é interessante notar que tem um livro do Stefan Zweig, já que é o nosso querido, né? Ano passado, né? Que deu o título a Ciranda. Ele tem exatamente um livro muito, muito bom, que ele fala desses grandes homens que nunca escreveram uma palavra, quer dizer, escreveram, mas não publicaram, que Sócrates, Jesus e Buda. Vale a pena procurar, que é muito lindo esse livro. A crítica de Platão faz a crítica que Platão faz à escritura no Fedro, que é brilhantemente retomado por Derrida, os argumentos contra a escrita apresentados na fábula são muito fortes. Em sua essência, segundo Platão, a escrita é normativa, ela é prescritiva. Prescrever é ordenar um âmbito de ação, uma interpretação de consenso intelectual e social. Em Fedro, afirma que o escrito enfraquece a força da memória. Uma cultura oral se nutre das rememorações incessantemente renovadas. Sempre existiram entre nós dissidentes inimigos dos livros. Tudo isso é o George Steiner falando. O paradoxo, o paradoxo do eco vivificante entre o livro e o leitor, a troca vital de confiança recíproca dependem de certas condições históricas e sociais. A invenção do tipo móvel para Gutenberg foi uma extensão, uma aceleração e uma multiplicação do manuscrito. A revolução é engraçado, eu começo bem, daqui a pouco começa, mas vamos lá.
A revolução eletromagnética atual é uma mutação de ordem incomparavelmente mais revolucionária. Acabamos de ver agora a inteligência artificial tentando fazer o resumo do que está sendo dito agora, fazendo a intenção de marcar os pontos essenciais. A internet implica numa nova metafísica da consciência, tanto individual quanto social. Algo como 20 milhões de volumes estão acessíveis online na Biblioteca do Congresso de Washington. Todo dia, 3 milhões de bytes de novas informações e referências entram no sistema. E isso aí, Cecília, que tem alguém da família que está envolvido de certa forma, né? E na informação e na referências que entram no sistema, através da Amazon, né? Seu genro, Meu genro, é. seu genro trabalha nisso, né? A iconoclastia e isso também eu achei muito interessante que o George coloca. A iconoclastia e a proibição da imagem são a raiz do monoteísmo mosaico e profético, assim como do Islã. Pois bem, é precisamente a imagem, em suas formas variadas e reproduzíveis ao infinito, que dominará a consciência futura. Desde já, a língua em particular, aquela que leem os jovens, se reduz à legenda das imagens. Mais concretamente, como é possível que incisões sobre uma tábua de argila, alguns traços de caneta ou lápis, constituam uma persona, uma Beatriz, um Falstaff, uma Ana Karenina, cuja substância, para inumeráveis leitores ou espectadores, ultrapassa a própria vida em sua realidade, em sua presença fenomênica, em sua longevidade encarnada e social. Esse enigma da persona fictícia, mais viva, mais complexa que a existência de seu criador e de seu receptador. Aquele homem ou aquela mulher são tão belas como Helena, tão complexos como Hamlet, tão inesquecíveis como Emma Bovary. É a questão central, mas também é a mais difícil da poética e da psicologia. E com o abandono da imagem, pois é um mito, né? Achar que a criação é divina, que o conceito de inspiração é sobrenatural, ele nos diz que isso só aprofunda a nossa ignorância. Pensarmos que é dessa ordem. Os textos que nos transformam podem ser, de um ponto de vista tanto formal quanto histórico, e até banalidades. Assim como um refrão da moda, um romance policial, uma notícia sem importante, o efêmero pode irromper na nossa consciência e penetrar no mais profundo de nós mesmos. O cânone do essencial varia de um indivíduo para o outro, de uma cultura para outra, mas também de um período da vida para o outro. Na experiência humana, não há fenomenologia mais complexa do que aquela dos encontros entre textos e percepção, ou como observa Dante, entre as formas da linguagem que ultrapassam nosso entendimento e os níveis de compreensão em relação aos quais nossa linguagem é insuficiente. O que se chama de realidade virtual pode alterar a rotina da consciência. Bancos de dados de uma capacidade incalculável substituem os labirintos de nossas bibliotecas por um punhado de microchips. O que será dos livros? Somente os textos que inspiram a um status literário serão no futuro publicados na forma de livros.
Já agora, eu fiquei surpresa com essa coisa. Já agora, existem editores que publicam livros cujas notas, inclusive bibliografia, qualquer coisa além do texto em si, se encontram apenas na internet. A Penguin, que é uma editora das mais respeitadas no mundo, então ela publica o livro. Qualquer nota, qualquer acréscimo, né, bibliográfico, nota, referência, tudo isso, se você quiser saber, vai à internet. Não está mais no livro. A influência do imaginário é hipnótica. O imaginário e a abstração conceitual podem invadir a morada da nossa sensibilidade a ponto de obcecá-la. Em um mundo da monotonia, um mundo cansado, um mundo condicionado, centenas de milhares morrem todos os dias nas telas da televisão. Essa formação, esse enfoque nas terminações nervosas e nos órgãos de empatia, cujo alcance não é jamais ilimitado, pode mutilá-lo, separá-lo daquilo que Freud chamava de o princípio da realidade. É isso. Trabalhei muito, né? Agora vamos lá. Não vejo bem. Vamos lá. Estou sozinha com Cecília? Não tem ninguém na sala? Tá todo mundo. Tem Não muita vejo, gente na sala. não vejo ninguém, só vi a É Cecília. porque você está no celular, aí só aparecem É, 2, 3 só, pessoas. só Roda, aparece quem fala. roda a tela pro lado que você vai ver os outros. Tem muita gente. Não, não é assim não, Emília. Pega o celular, faz assim, ó. Roda Já, assim, já fiz. Coloca o não, dedo na tela e coloca o para dedo na tela. o dedo na tela e gira para o seu lado esquerdo. Vão Isso. aparecer outras pessoas. Ah, beleza, agora vejo. Cada Vejo. pessoa que for falar vai aparecer maior na sua Isso. tela. Eu não É. sei, eu acho que o que passou pela minha cabeça quando você estava falando, essa questão do efêmero, né? Que no mundo de hoje o efêmero é substancial. Mas é uma sorte que haja livros. E a indústria dos livros, eu outro dia andei lendo, ela tem oscilado, ela não está vendendo menos, não. Ela tem épocas que ela vende muito e tem épocas que ela vende pouco, mas ela não está vendendo bem menos, não. Eles acham que os livros não vão acabar. É, porque Concordo, tem duas correntes, senão né? vão acabar. Tem duas correntes que acreditam, né, que a cultura vai passar por outras vias, e não mais pelo livro Sim, impresso. Pelo livro Eu impresso. acho, eu tenho a Né? impressão que o livro permanece. eu acho. Até porque não é um problema só, um problema não é só uma demanda das gerações mais velhas, né? Pessoas que hoje têm mais de 50 anos. Não, eu acho que, curiosamente, os muito jovens estão se incomodando um pouco em fazer as leituras pela tela. Eles gostam do prazer de ter o livro, de folhear, de esse contato físico, né, com a materialidade do livro. É curioso isso, eu vejo isso com alguns pacientes adolescentes. Então, não sei, não sei. Pode ser que seja o segmento da classe B e A? Pode ser, mas eu não sei, não sei. Eu não sei dizer, eu não tenho Sempre elemento para caro. fazer esse tipo de julgamento. Mas eu queria saber uma coisa, Emília, não ficou muito claro para mim, eu gostaria que você pudesse explicar um pouco melhor a linha do teu raciocínio, o que exatamente você está buscando, você está pesquisando quando você fala dessa relação de
cultura e corpo. Porque exatamente eu quero acreditar que cada vez mais o social marca, o corpo social marca o corpo Físico. individual e físico, né? Aham. Quer dizer, e isso porque é invadido pelas redes, isso é invadido por uma certa universalização. Então, você tem muita informação, né, que antes você ia atrás, agora ela te invade. Então, é esse corpo social, né, e entrando com muito mais força no corpo individual e determinando tudo desse corpo. As escolhas de todas as formas e a maneira de viver, a maneira de pensar, né? Você pensou alguma coisa ligada a uma certa deserotização do corpo em função do Não, privilégio? vou entrar aí, exatamente isso. Ah, tá. Vou entrar aí. Começando assim, Não, o, quer o saber. atacado de um e de outro, né? Esse Certo. corpo invadindo o corpo físico, né? Até chegar, né? Mais próximo ainda da psicanálise, né? E, o que me fascinou lendo e estudando tudo isso, foi a presença dessa transcendência, porque antes a transcendência só ocorria, e eu não sabia, até que eu já havia experimentado lendo Freud. De eu perder Aham. o fôlego, fechar o livro, esperar um pouquinho, e ainda o Freud abusava disso e dizia: não é nada disso, é isso, 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 isso. Quer dizer, então me fazia acordar e diz: olha, moça, não engole de primeira, pensa por sua conta, né? E depois, outra coisa que eu adorei também, estudando isso, foi essa coisa que o importante entra não pela consciência. O que é determinante entra não pela consciência. Vou fazer isso para chegar ali. A coisa que invade, você é invadida por uma outra forma, que, é como eu disse, pode ser por uma banalidade, e aí eu me lembro muito bem, menina de 12 anos sempre vai, negócio quer saber o futuro. E eu, em Vitória, uma vez, eu fui uma cartomante. Aí subi o morro, a moça morava lá em cima, aí botou carta. Aí ela falou tanta coisa que não tinha nada com isso. Eu disse: eu vou ser isso. Quer dizer, ela não me falou, mas ela provocou em mim pensar o que eu queria ser, né? Então, o que pode ser uma banalidade, o que você faz, né, é que vai definindo. E eu não tinha consciência que, porque eu fui lá, eu agora vou decidir o que, que eu sou. Não, entrou. Eu fui invadida, né? O que, que eu queria ser, principalmente. A escolha foi minha, sem eu saber que já estava lá dentro, né? Então, são essas invasões do contingente, se eu puder botar numa palavra, do contingente, que cada vez está mais invasivo e você talvez com menos defesa, porque se você também não tiver precavida, você pode levar, né, uma coisa por outra. Eu queria ouvir vocês, o que, que eu consegui passar. João Paulo e Natália querem falar e depois eu. Isso, fui eu que levantei a mão primeiro. Emília, ontem eu ouvi de uma paciente, acho que ela tem 14 ou 15 anos. Ela falou assim: eu julgo o livro pela capa. Aí eu perguntei por que era aquilo, né? E aí ela começou a contar de como ela gosta de ir na livraria para olhar as capas do livro e escolher algum, né? E ela super novinha, leitora assídua, assim, sabe? Então, eu fiquei pensando assim, gente, o que, que é que vai fazer com que alguém não Interesse queira mais pelo esse livro livro pela capa. físico, né?
Assim, e não querer o livro físico, mas conseguir fazer essa passagem, né? Para coisa mais digitalizada. Não sei, porque parece que isso não está para todos, né? É, Alguns aderem, outros não. mas você sabe, Natália, que o Sartre só virou escritor porque ele se habituou a ficar lendo as lombadas dos livros do avô. Ele diz que Aham, o que fez dele um escritor, quer dizer, se a outra gosta da capa, o Sartre gostava de ler as lombadas dos livros na estante do avô, sim, né? Quer dizer, sim. cada um Eu, escolhe um caminho. Eu Né? gosto muito de ir na livraria, eu trabalho pertinho de uma travessa, e eu vou muito lá para ver a disposição dos livros, porque eles botam os livros em destaque, né? Então, por Sim. exemplo, semana passada eu cheguei lá, tinha um lado só de Machado de Assis, e aí outro lado só da Clarice. E aí isso me encanta muito, chegar na livraria e ver o que está em destaque aquela semana, né? Esses dias estava Freud na vitrine da Travessa, várias obras do Freud, né? Eu até pensei assim, gente, Freud na vitrine, né? Sim, Que momento é esse, né, que a gente está vivendo? sim, Muito sim. interessante, né? E, Emília, aí eu te escutando, você citou, eu acho que você nem chegou a dizer o nome do livro, é aquele livro Os Quatro Grandes Mestres da Humanidade. É do Stefan Zweig. Sócrates, não é isso? Sócrates, Buda, E Jesus, tem mais um. são três. Me desculpa. São três. São Então, três. É do Stefan Zweig. Ele sim, conta primeiro Buda, depois ele conta Jesus, depois ele conta Sócrates. isso, eu tenho esse livro. Esse livro tem a ver com uma história nossa, vou te lembrar. Tem Ah, já, sei lá, uns 13 anos atrás, a gente lá no Play da escola, né? E eu ah, estava conversando com a Carolina Fabrício. Alguma coisa que a gente falou, você indicou esse livro. Você escutou e nos indicou esse livro. E eu imediatamente comprei esse livro e indico ele até hoje para várias pessoas. Porque, é de fato, muito é um livro lindo, assim, né? maravilhoso. É, maravilhoso. Tudo. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, hoje você tocou nesse livro, e aí eu lembrei dessa história, e fiquei pensando assim, gente, isso do indicar também, né? De alguma forma eu confiei ali na sua indicação, sabe assim? É, E indico ele, sabe? é lindo, Então, né? é muito bom mesmo, é fininho, mas é de um conteúdo assim, né? Porque sendo ele judeu, ele vai falar do cristianismo, ele vai falar da Grécia e ele vai falar da Índia, né? Aham, sim. Então, ele é Então, assim, com uma certa isenção e distanciamento que ele faz uma análise da figura humana, isso, da figura exato. humana, E aí, o né? que que eu pensei, Emília? Porque, para além do que está no livro, né, que a gente nunca sabe o que é que nos fisgou ali do que a gente está lendo, porque tem leituras que a gente fica assim, muito atravessada, né? Mas também tem aquele que indica, né? Uma leitura e aquilo, de alguma maneira, te fisga também, né? Sim, sim. E é muito bom, né, quando alguém diz, olha, leia, que é muito E a coisa flui, né? Era aquela bom. indicação foi boa, assim. João É Paulo, isso. diga lá, João. Boa noite a todos. Eu estava pensando sobre essa questão do livro, ainda, do livro enquanto um objeto físico, né? E eu estava pensando muito sobre isso, como mudou, foi modificadas as relações que se estabelecem com a materialização do objeto, com a sinestesia. Eu fui um grande colecionador de livros e discos e pôsteres de filmes antigos e coisas desse gênero. A relação era uma relação muito sinestésica, a relação era uma relação o colecionismo tinha essa coisa do toque, do cheiro, da percepção, da composição, digamos assim, de certo modo, ilustrativa do ambiente. E eu fiquei pensando muito, será que a nossa relação com essa fetichização foi modificada substancialmente? Eu fui pensar nisso quando a Emília foi mexer no celular e eu fiquei pensando o que é essa coisa desse toque, né? Aqui foi reduzida as nossas
os nossos exames perceptivos, né? As nossas, enfim, locupletações sensitivas, sensoriais, o que aconteceu de uma geração para outra, né? Essa própria sazonalidade do mercado de livros, eu fui percebendo também, e me parece muito que as pessoas, de repente, precisam de mais toque, de repente precisam de menos toque, de repente elas precisam de mais, digamos assim, de uma melhor composição de elaborações, e aí existe uma outra relação com o campo da sensorialidade. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Me provocou essa fala a pensar a partir do objeto livro, né? Mas pensar de uma forma assim, um pouco mais ampla. É isso. Porque o que o que está batendo a nossa porta é essa inteligência artificial, que agora mesmo, quando eu abri o computador, ele ofereceu o resumo do que seria feito hoje, ele ofereceu listar os itens importantes e os pontos principais. Quer dizer, eu fui surpreendida agora, quando abri o computador, que me foi oferecido isso através da inteligência artificial. Quer dizer, o que é isso? Porque houve um tempo que o receio dos grandes pensadores, vamos dizer assim, escritores, é que a gente se transformasse em máquina. Vocês lembram muito bem da época do Charlie Chaplin, em tempos modernos, apertando parafuso. Quer dizer, que nós virássemos máquina. Agora, o receio é outro, sermos comandados por ela. E esse livro aqui do Ian McEwan, esse aqui, ó, Máquinas como Eu, é exatamente, ele escreve como sendo todos os personagens são robôs. É um grande escritor, maravilhoso, vivo, inglês, que escreveu aquele Reparação, que todo mundo viu o filme, né? Então, Mas esse das máquinas é muito bom. pois é, você já leu, né, querida? Então, eu estou aqui pegando esse para entrar em não sei aonde, mas certamente vai me dar muito prazer, né? Porque é isso do social, é isso que está engolindo a gente, né? É isso que está engolindo. Luiz Porque Alberto antes, quer falar. Fala aí, Luiz. o recurso que a gente tinha era limitado, né? Hoje, quem mora numa aldeia lá no alto da montanha, seja de onde for, do Espírito Santo ou da Suíça, tem acesso a essas informações, a essas redes, desde que a internet chegue lá. Posso falar? Deve. Esse negócio de livro eu acho um pouco confuso. Eu, particularmente, gosto de livro, de cheirar livro, e principalmente de escrever imagem de livro. Com o computador, isso é um bode geral. Toda a coleção do Machado de Assis, que todo mundo aí sabe que eu lido com isso aí, é todo escrito, da primeira página até a última. Assim. Bom, e aí eu vou dar um exemplo de que uma vantagem que tem uma obra, né, em determinada situação. Vocês vejam só, o Memorial de Ares do Machado, ele tem vários atos falhos que, na confecção do livro, que se ele tivesse feito num computador, não apareceria. Muitas vezes ele troca, né, a personagem do livro, né, que era ele trocava por Carolina, né? Ele confundia, trocava às vezes Fidélia. Então, vejam só, se você não tem esse papel, se você não tem esse manuscrito, ele escrevia à mão, né? Se não tem esse manuscrito, você perde um monte de atos falhos de construções que foram e voltaram, porque estaria tudo limpo, arrumado pela IA, né? E você perderia toda uma dimensão da escrita do autor, né? Que é importante, pelo menos para nós. A Né? riqueza, né? Exatamente. Então, eu particularmente acho um horror esse negócio de não ter mais livro escrito. O computador já é um atrapalhador tremendo, porque ele às vezes corrige para você, né? E você mesmo não se dá Perde conta o do ato falho que está direito. fazendo.
Então, eu tenho uma certa dificuldade com esses avanços, né? Deve ser porque eu já estou ultrapassado. Mas não é possível, você perde muita coisa se você não tem o livro físico, até para você ver como é que o autor, originariamente, quando leu o texto de um outro, ele anotou, né? Veja só, aquele negócio que eu descobri lá, que do final lá, que eu disse lá para vocês, o final lá do Brás Cubas, né? Do negócio do filho, né? Eu descobri isso por quê? Por uma fotografia e fui procurar o índice do livro e tal. Aí tem lá a questão, né? Quando ele dá o livro lá para ela, que tem 3 capítulos, né? Tem um capítulo que é a família, o pai, a mãe e o filho, né? La famille, le père, le mère e l'enfant, né? Então, isso você quer dizer, muda um pouco aquele final lá do Brás Cubas, né? Então, eu acho que eu não acho graça nenhuma nesse negócio, não. Eu Luiz, queria, eu queria tem também dar uma só fazer palavrinha. um complemento aqui, tem uma frase circulante na internet que eu acho engraçada. Quem tem corretor ortográfico não precisa de inconsciente. Uma boa Interessante. ideia até. Eu queria também fazer um comentário. Tereza, quer falar? Não, pode falar, Sandra, eu falo depois. Eu estou muito ligada a esse segmento do livro, Emília, pelo fato da minha filha ser muito ligada a isso, né? Nas livrarias e tal. E eu diria que está em profunda transformação esse segmento, porque, por exemplo, no sábado, houve um evento matinal de um fenômeno baiano, uma moça chamada Elaine Baeta. Ela foi falar quando o evento é na livraria da Gávea, eles fazem parceria com o cinema para poder acomodar. Mas a multidão chegou às 11 da noite. Às 11 da Na noite, véspera? na véspera, no shopping da Gávea. A fila. Então, eles tiveram que distribuir senha, não cabia no cinema. Porque o cinema tem cinema de 120 lugares, de 80, enfim, dependendo do evento. Mas Elaine Baeta, eu não conhecia a autora. Nunca ouvi falar. Não Nem eu. conhecia, é uma autora do segmento LGBT. Essa Uhum. autora mobilizou uma multidão que o Corpo de Bombeiros precisou ser chamado. As 4 sócias, 2 na porta do shopping, uma na porta do cinema e outra na porta da livraria. E tinha cordão de isolamento. Caraca! Às 3h30 da tarde, eu ia começar o evento Proust numa outra livraria, na do Jardim Botânico. E o pessoal não chegava de lá porque não tinha conseguido voltar. Então, eu acho, Emília, que está numa transformação, porque os blogueiros estão publicando. E Isso. o João Paulo tem razão, quer dizer, há uma fetichização fetiche, Fetichização. do objeto livre. O objeto livre virou um fetiche. Agora, que as livrarias estão fechando na maior parte do mundo, estão. É. É. Aqui estão aumentando. Eu tive uma editora Arte Nova, né? Editora Arte Nova, durante uns 15 anos, mais ou menos. E eu não sei hoje, mas nessa época existiam 400 livrarias no Brasil inteiro. Você vê, Ipanema tem uma livraria, Verdade. Agora, Leblon tem Emília, duas, isso, exato. duas. Agora, escuta uma Gávea coisa. tem vocês. Ó, mês de junho vai haver a Bienal do Livro. A cidade vai fechar de tanta gente que está planejando ir. É um evento encampado pela prefeitura, inclusive o Cristo Redentor vai vestir a camisa da Bienal. É assim, é Bacana. multidão. Agora, o interessante é que o pessoal disputa gadgets, assim, canecas com o autor, é, o livro tem que ter um bonequinho. A cultura está muito infantilizada, né? Então, para Very você, American way. exato. Então, olha isso aí, resumido. Então, quer dizer, a Bienal é um evento mega, é um evento mega. Ela está sendo planejada há 2 anos. Ela está Eu sendo fui a planejada. última. Vai ser no Rio Centro. Eu fui a última, mas tem muita coisa ruim, né? Não, tem muita coisa ruim, mas você repara que o público está mudando. Por exemplo, o público de adolescente, a Thalita Rebouças, é disputada à tapa, pelo É, amor de Deus. Então, é. assim, você viu o fenômeno Helena Ferrante na Itália.
Sim. Tem o grupo, eles são chamadas as Ferranters. Elas são uma multidão também. Então, assim, eu acho um fenômeno, para mim, que estou dentro desse ambiente, eu acho um fenômeno complexo demais, assim. Eu não teria palavras para analisar. Inclusive, é Não. um assunto muito polêmico hoje, no dia de hoje, justamente. Mas acontece que o TikTok foi à livraria oferecendo um contrato, porque o TikTok também tem um segmento de indicação de livros. E esse segmento mobiliza multidões. A TikTok foi na livraria da Gávea e quis uma estante para eles. Estão lá em negociações. Então, é assim, no momento que entra no TikTok, cara, é uma multidão incalculável. Então, eu não É. sei estimar. A Eu não gente sei não estimar. tem ideia do que é o TikTok. Nós não Não, temos não essa noção. temos. Eu agora Não tenho um temos. sobrinho que trabalha na TikTok, Pois lá em então. São Paulo. Gente, eles têm um pesquisador, um Google deles, que é muito maior do que o Google. Não, eu conheci a marketing da TikTok, ela foi me consultar sobre um livro. Ajudei ela a escolher um livro lá na livraria. Ela disse: não, agora vão ser duas estantes, porque tem uma estante que é os queridinhos das editoras. Aí ela quer o dela, os queridinhos do TikTok. Está disputando uma estante, porque aqueles são os que mais vão vender. Então, assim, virou Vale, um hein? fenômeno assim, Vale, meio. vale insistir nisso. Para vender, vale insistir. Eu não sei Uma dizer. Eu questão não sei dizer. em cima, assim, escutando a colega, escutando Emília, escutando vocês, eu queria trazer uma questão que diz respeito justamente a esse assunto que a gente está trabalhando. Vocês acham, né, que, assim, eu vou perguntar, mas eu acho isso, tá? Que a ética individual, essa ética que promove, né, uma percepção do corpo e uma percepção do corpo de linguagem, né, uma interação do sujeito com, a gente estava falando do livro, né, com o objeto livro, né? Vocês acham que essa ética individual ela tem uma relação direta com a estabilidade identitária do sujeito? Tem, Você- tem. Porque se a moral trabalha com certo e errado, a ética trabalha com o bom e o ruim, né? Então tem, Hum. né? Porque a moral trabalha com certo e errado, a ética trabalha com o bom e com o ruim, né? O bom e o mal, vamos dizer assim, né? Então tem a ver, sim. Não, a ética trabalha com o desejo, né, Emília? Sim, O como desejo. analistas, mas cordialmente, né? Tá. O conceito de ética está ligado, né, como a moral ao certo e ao errado, né, que isso é religioso. A ética, não. A ética é se é bom ou se é ruim, ou mal, né, vamos dizer assim. Então, acho que está ligado, sim, Tereza. Também. Eu vejo a questão central do Seminário 7 ficou sendo a frase do referente a não ceder do seu desejo, que o Lacan não trata como imperativo no seminário. O imperativo O funciona. Lacan trata como uma constatação. Então, isso aí ninguém fala, né? Pouca gente fala. Ele trata como uma constatação. Quando a Sandra trouxe a questão dessa redoma imaginária, ilustrativa hoje do que é o mercado, pegando o recorte do Mercado Livre, eu posso pegar a questão da música, por exemplo, que eu sempre fui muito ligado com música, principalmente com jazz, mas com rock também. O Rock in Rio hoje, por exemplo, o Rock in Rio ele se tornou, eu tô pegando um recorte específico de um festival, mas pode ser qualquer outro. Lollapalooza, Coachella, ele se tornou qualquer coisa menos música. Né? Não tem nada a ver com música, mas tem a ver com lacração, tem a ver com discurso, tem a ver com outras questões. Então, eu acho que essa relação com a ética também é uma relação com o desejo, mas ela é uma relação que se estabelece a partir de uma
uma diagnose de tempo, vamos chamar assim, né? Não de uma procura de semiologia, não uma procura sintomática no tempo, mas uma relação com o desejo que se instaura a partir, talvez, disso que você está propondo, né? De fazer esse atravessamento de um ponto ao outro. Acho que sim, acho que sim. É um excelente tema, né? Para se pensar. Agora, João Paulo, adorei o show da Lady Gaga, que eu só vi depois no YouTube, e principalmente aquela música que ela fala morrer com um sorriso. Quer dizer, é um outro conceito, gente. Já que tem que ir mesmo, não morra assim, puxando os cabelos, né? Essa música dela, né? Morra com um Eu não posso sorriso. dizer que eu conheço, Emília, que eu fiquei sabendo que ela era uma cantora agora há pouco tempo. Eu achava que ela era só uma Eu atriz. também não, eu só tinha visto um filme, Nasce uma Estrela, com ela. Mas Exatamente. quando eu vi essa música com esse título, eu adorei. Já que tem que ir, vá sorrindo. E tem um negócio que eu adoro. Na hora de ir embora, menos bendizente, quer dizer, mais bendizente, mais agradecido do que enamorado pela vida. Já que tem que ir, vamos devagar, vamos. E eu adorei, adorei. Você falando em música, lembrei da Lady Gaga. Vocês não acham que o corpo, né, que a gente está trabalhando essa questão, que o corpo hoje é um corpo perdido no mundo? Um corpo que... Vocês estavam falando da Lady Gaga, porque vocês sabem que ela tem uma doença gravíssima, né? Ela tem como é que se diz? Aquela coisa da dor muito grande. Fibromialgia. Fibromialgia. Fibromialgia grave, grave. Inclusive, da outra vez, Ela não veio ao show por causa disso. exatamente, porque ela estava em crise. E quando é que isso ataca, né? Quando ela emocionalmente está muito fragilizada por alguma razão, ela tem a crise, né? E ela estava com medo de vir para que ela sabia que ia ter um público grande e tal, ela estava um pouco receosa. Me falaram que ela estava um pouco receosa de ter uma crise ou antes ou depois, né? Tanto que ela ficou super emocionada. Mas, enfim, eu quero recolocar a questão, porque a gente está falando de várias coisas ao mesmo tempo, né? A Emília trouxe essa questão da cultura, né? Do corpo na cultura, ela falou do corpo livro, né? Que é também um corpo de linguagem, a gente pode dizer. Sim. Outros já trouxeram aqui, e até mesmo eu, né? Esse corpo afetado por todas as questões do inconsciente. Vocês poderiam imaginar, porque eu estou pensando isso, vocês poderiam imaginar esse corpo sem a ênfase na matéria, por exemplo, só pela via da internet? Porque essas coisas futuristas falam um pouco sobre isso, né? Que o corpo vai ser só voz, você vai poder transportar o corpo de um lugar para outro. Vocês acham isso factível? Não sei falar, Tereza. Não sei, mas que agora a imagem tem uma pregnância sobre o físico, é tanto que estamos aqui, ó, utilizando, né, a nossa imagem para comunicar. E isso, de certa forma, interfere 24 horas na vida da gente, porque você está dormindo e estão mandando coisas que você, se levantar para ir ao banheiro, ainda vai dar uma olhadinha para ver o que houve, né? A gente pode dizer que essa deserotização do corpo, né? Porque a gente está aqui, você disse muito bem, a gente está aqui conversando através das imagens, mas a gente não tem contato nenhum aqui, senão pela via da imagem. A gente não sente a consistência dos corpos, nem o cheiro, nada, né? Essa força que tem a presença real dos corpos. Você acha, ou vocês acham, né, que isso pode ser factível no sentido dessa deserotização do corpo levar a
perda do interesse efetivo pela presença física das pessoas? Já estão dizendo isso dos adolescentes, né? Não sei, não sei. Porque o que eles lidam é com som e a imagem, os adolescentes, mais do que com contato direto, né? Mas estão muito mais afastados os corpos agora. Isso, Os Vamos corpos chegar. estão se encontrando na internet. isso. Uma perda de interesse relacional, né? Sim. Eu acho que tem vantagens enormes e desvantagens. Agora, como lidar com isso, né? O que você acha, Luiz? Luiz está com uma cara engraçadíssima. Não, eu não acho nada, nem sei o que eu acho sobre isso. O que acontece é que, vamos dizer assim, tem internet, tem esse negócio todo, mas você vê uma sala de aula, tem interação. A Vanessa lá diz: o recreio agora é silencioso, porque todo mundo só fica lendo vídeo, né? Por vídeo, mensagem, não sei o que. Não, mas não vejo exatamente assim, não. Eu acho que tem até essa parte toda do corpo meio desaparecido nas telas. Mas o mundo continua aí, todo mundo funcionando. Vocês estão falando na Lady Gaga, tinha, sei lá, 2 milhões lá, o pessoal estava 2 milhões, interagindo. Oi? Não ouvi. 2 milhões e 100. Então, não havia interação, uma galera ali, todo mundo falando. Bom, não sei, Se eu acho. emocionando, né? Se emocionando. Pois é, eu acho que tem uma demonização que não. Para mim, eu não acho assim uma coisa, entendeu, que vai acabar com o mundo, nada disso, não. Eu acho que é um fenômeno que está ocorrendo, né? Mas é circunstancial, ele é uma coisa que não exclui a outra, né? Nós fazemos aqui reunião por vídeo, ninguém está junto de ninguém. Normalmente estaríamos numa sala, todo mundo. Eu acho que até seria bem melhor. Também Muito mais divertido. Porque Mas a exatamente, gente não fala entra do só no mesmo trabalho. jeito. É. Mas a gente fala do mesmo jeito, né? Pois é, Agora, mas se imagem estiver som, junto, não tem a pessoa. É por isso que eu estou trabalhando o corpo. Mas Exatamente posso isso. fazer uma pergunta? pode, Paula. Eu estou chegando agora. E aí estou tentando entender um pouco a dinâmica do grupo também. Mas eu não sei, eu só fico pensando, porque talvez aqui dentro dessa sala, talvez a média de idade seja um pouco mais alta, não sei. Posso estar enganada, não sei se tem muita gente mais jovem, mas assim, quando a gente pensa um pouco nas relações, e aí eu tenho filhos mais menores, enfim. E como que a relação de fato é muito diferente da relação que essa sala aqui provavelmente já viveu e já viveu essa corporeidade, já esteve em contato, olho no olho, enfim, vivendo isso que essa camada dessa população não tem vivido é, como muitas das pessoas aqui viveram, né? E eu acho que isso provavelmente, não sei, deva ter consequências para essa, não sei quais são, né? Certamente. Certamente que sim. Porque talvez um contato frequente, mas não presente. Porque você está em contato com quem está em Paris, com quem está no Piauí, e isso aí, essa interação é muito mais frequente entre os jovens, né? Eu Mas lido, Paula, eu lido com muitos adolescentes no consultório. E o que eu percebo? Por isso que eu estou fazendo essas perguntas meio estranhas aqui. O que eu percebo é assim, os adolescentes mesmo, não crianças, adolescentes. Adolescentes que eu considero a partir dos 13 anos, 13, 15, até mesmo 18, um desinteresse muito grande, coisa que não era da minha geração e talvez não tenha sido da geração até mesmo dos meus filhos, que estão na faixa dos 40 e 30, né? 37, um, 45, outro. O que eu percebo? Um certo desinteresse por essa vida relacional. A vida deles tem estado muito pautada pelas redes sociais. Às vezes eles estão no mesmo
prédio, e a conversa é pelo computador, pelo celular, muito pelo celular, pelo Zap. E muito pouco a coisa do corpo a corpo. Então, o que eu tenho percebido assim, de um efeito imediato? Eu posso até estar indicando como efeito alguma coisa, talvez uma leitura forçada que eu esteja fazendo. O sexual, o encontro sexual, né, é retardado. Né? Eu tenho 2 virgens. Incrivelmente, Concordo 20 com anos. vocês, concordo. 2. Não estou dando conta da moça. 2. Tem Olha um aqui, ó. Eu também não vejo assim, não. Eu, por exemplo, que eu frequento porta de colégio, porque eu vou pegar minhas netas no colégio 1, 2 vezes por semana. É uma fofoca tremenda, beijou, não beijou, falou com fulano, falou tudo no pessoal. Ali fora um tumulto federal, né? E se fala, depois chega em casa, pega o telefone, fala com a outra e me pede opinião, se deve fazer assim, se deve fazer assado, O me mundo bota o não faz relacionamento com ninguém, é isso que eu estou falando. Eles se beijam a 3x2, mas não tem uma vivência erótica efetiva, uma experiência erótica efetiva. É isso que eu estou falando. Não é de beijar, realmente beija, transa, mas não Mas é isso não é experiência erótica, eu não estou entendendo. privilegiada. Né? Não privilegia alguém, é isso que eu. Não Assim, elege, não elege. Né? não. Eu não penso assim, Todo não. mundo e ninguém, é isso, é um sexo anônimo, quase. Mas, Tereza, quando a gente era jovem, tinha isso também. Eu não acho que é completamente diferente. Tem nuances, mas não é completamente diferente, não. Posso fazer uma Vocês pergunta? estão falando em jovem. O meu neto chegou hoje, ele estuda fora, eu vou jantar ainda com ele. Então, são 9h em ponto. Deixa só Vocês- fazer a pergunta dela, Emília, só um minuto. Não, eu estava só tentando seguir o seu raciocínio, entendeu, Tereza? Para ver se eu entendi um pouco a sua lógica, porque eu estava pensando nessa hipersexualização do corpo, que é esse sexo sem erotismo, é esse gozo sem desejo, essa exposição que eles vivem sem o encontro, na verdade, né? Que eu acho que é um pouco o que Exatamente. você está falando. É isso mesmo. Muito bem, Paula. Exatamente isso. Uhum. Muito bem. Ok. Tchau. Ok, meninas e meninos. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.